Fala pessoal, boa tarde. Vou fazer uma live aqui breve para vocês com esses temas aí acima. Moro foi mesmo um herói nacional? Deputados bolsonaristas na mira da PF? STF abre inquérito? Bom, primeiro, eu quero esclarecer as pessoas que se dizem lavajatistas, ou seja, que apoiam a Lava Jato, que todos os bolsonaristas também apoiam a Operação Lava Jato. Contudo, se você diz que rachou para o lado do Moro porque é lavajatista, você está completamente equivocado. Deve então acompanhar o trabalho do senhor Luiz Bonatti, né? Ele que tem feito, Luiz Bonatti, ele tem feito o trabalho do ex-ministro Sérgio Moro após ele sair para assumir o MJ, o Ministério da Justiça. Então, o magistrado federal Luiz Bonatti assumiu a cadeira do então juiz Sérgio Moro para dar continuidade na Lava Jato. Então, se você é lavajatista, então deveria estar acompanhando o ministro do senhor Luiz Bonatti e não do Sérgio Moro, que ele não tinha mais nada a ver com a Lava Jato. Tá? Outra coisa, dentro do Moro herói nacional, vamos lá falar. O Moro foi herói nacional porque ele prendeu criminosos que estavam ali, criminosos do alto clero, né, da alta casta, do colarinho branco. O Moro ele foi mesmo herói nacional porque prendeu essas pessoas? O que você acha? Não, ele não foi. Sabe por que ele não foi? Porque qualquer juiz de qualquer comarca, de qualquer casta, de qualquer elite do judiciário ou não que sentasse àquela cadeira, não venderia sentenças como muitos o fazem. Ele não venderia a sua imagem. Sabe por quê? Porque a Lava Jato é uma operação que teve projeção a nível mundial. Todas as lupas, todos os olhos, todas as mídias estavam voltadas para ela. Então qualquer um que assumisse aquela cadeira, que sentasse ali, faria tudo o que o Moro fez. Logo, o Moro nunca foi herói nacional. Defendi a nomeação do ex-ministro Sérgio Moro como defendi de todos os ministros que o presidente escolheu. Evidentemente, todos ali estavam sendo nomeados e acreditávamos em seu trabalho. Acontece que o Moro, com o tempo, veio mostrando que realmente não era fiel e, pelo contrário, era muito mimado e tentava dissuadir o presidente à sua maneira. Então, esse é o erro que nós cometemos, dando a primeira chance, mas depois nós tiramos. Então, o presidente tem toda essa autonomia. Então, não, o Moro não foi herói nacional, tá certo? E depois veio mostrando, foram caindo várias máscaras, né? Globalista, desarmamentista, abortista, e teimava com o presidente tem sua autonomia e tudo mais, ok? Então não, o Moro não foi, e quem é lavajatista não acompanha o ministro Sérgio Moro, acompanha o juiz federal que assumiu a cadeira que era do Moro, Luiz Bonatti. Esse aí está lá no lugar fazendo a Lava Jato, bem como a Lava Jato no Rio, pelo doutor, excelentíssimo juiz Marcelo Bretas, que está desdobrando também a Lava Jato no Rio de Janeiro. Então quem é lavajatista, assim como eu, acompanha o trabalho dessas pessoas, tá certo? O ex-ministro Sérgio Moro não é lavajatista. Pelo contrário, ele entrou com uma ideia de combater a corrupção, e a corrupção no Brasil parou de ser combatida assim que ele assumiu o MJ. Ele não fazia mais nada, ele pegava todos os casos superficiais entre aspas, tá pessoal? Ele só demonstrava o bom trabalho na apreensão de drogas, armas, redução da criminalidade, ele reduziu as estatísticas, junto com todo o corpo da PF, com todo o corpo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Das guardas municipais, os agentes penitenciários, né, que agora é a Polícia Penal. Então todos no campo da segurança pública estavam envolvidos. Então não foi somente um, tá certo? Não foi o ministro, o ex-ministro Sérgio Moro que deu essa diferença, tá? A diferença foi que ele trabalhou em equipe e conseguiu sim entregar resultados, embora já tinha uma curva descendente de todos esses índices por conta da eleição de Bolsonaro, e a bandidagem tem medo do presidente. A verdade é essa, o presidente sim combate a corrupção. Vamos lá, quando o presidente resolveu retirar essas pessoas, né, da Polícia Federal, que era ali para trocar tanto o Maurício Valeixo, com a indicação ali, falando o ministro Sérgio, ao então ministro Sérgio Moro, que ele deixasse e aceitasse ali a troca, não era para colocar alguém de perto dele, era para colocar alguém de confiança no combate à corrupção. O Valeixo ele já estava cansado, já tinha notificado e falado também com o efetivo, bem como os representantes dos sindicatos da Polícia Federal já desmentiram o Sérgio Moro. Moro mentiu, eles desmentiram, dizendo que nunca houve interferência do governo de maneira alguma.
Aí o Sérgio Moro então foi e disse que o PT nunca interviu. Claro que o PT não precisava intervir, sabe por quê? Porque em 2007 o PT aparelhou todas as cadeiras estratégicas da Polícia Federal. Ele manteve as pessoas, o PT junto com Lula, né, Dilma e seus puxadinhos, PSOL, PCdoB, todo o lixo comunista, foi aparelhando ali toda a PF, então não precisava mais intervir, porque se você tem pessoas ali da indicação de confiança do multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, então eles não iam mais investigar em cima do Lula, não tinha mais cabimento, não tinha mais sentido, tá certo? Então, não, Moro não foi herói nacional. Ele fez aquilo que qualquer juiz que assumisse aquela cadeira, que tinha todas as lupas e lentes voltadas para ela, fariam. Ou seja, pode acompanhar os outros, ninguém vai vender sentença. Tá? Outro ponto, os deputados bolsonaristas, 12, estão na mira da PF? O que você acha? Ainda se estivessem, o que você acha? Você acha que o Bolsonaro iria intervir porque deputados que são base dele, que o Bolsonaro interviria, só porque eles estão na rede fazendo isso aqui que eu estou falando, criticando o STF? Desde quando o STF, seus 11 ministros, estão livres de críticas quando errarem? Eu não sou fã do STF, nunca deixei isso escondido, nunca escamoteei a minha opinião, sempre deixei muito claro, eu não gosto do trabalho deles porque eles não trabalham de fato pela nação. Eles defendem, em tese, deveriam defender a Constituição, né? São os guardiões da Constituição. Primeiro, que eu não admito a maneira com que eles são nomeados, indicados. Pelo 5º Constitucional, né, que é ali que garante 20%, tá, das cadeiras do judiciário para advogados que querem exercer a magistratura. Aí você pega aí Marco Aurélio Mello, primo do Collor de Mello, né, envolvido em esquemas de corrupção. Como são a indicação do ministro do STF? Ele passa por uma sabatina no Senado. Aí aquela época de corrupção elevadíssima, eles vão lá e falam assim, olha, esse cara aí parece que vai ser nosso, vai votar com a gente, vai julgar os casos aqui. A corrupção não era brincadeira, não. Temos corrupção no Brasil, sim, mas antes era pior, porque tinha menos investigação. Era muito menos abrangente toda a investigação, todo o inquérito, né? A mídia não era tão incisiva, né? As pessoas não tinham as redes sociais para poder denunciar, como eu faço aqui, e vários outros deputados, né? Então era muito fácil você ir lá e vilipendiar a nação. Então é assim, o STF é indicado, né? Passa na sabatinada e, de quebra, filhas de ministros do STF, por exemplo, como a filha do Marco Aurélio Mello, foi indicada desembargadora pela Dilma Rousseff, a paramilitar, comunista, terrorista. Ela indicou. A menina era advogada, 37 anos, jovem demais para ser desembargadora, jovem demais, diga-se de passagem, e não tinha um processo ganho, mas se tornou desembargadora, salvo engano, da 2ª região, TRF da 2ª região, salvo engano. Ou seja, virou desembargadora. Um absurdo. Ela não passou por um concurso de provas e títulos. Talvez não tivesse o conhecimento acadêmico empírico de fato. Ah, Daniel, mas só quem faz a prova pode ser magistrado? Sim, sim. Assim como para ser policial. Aqui no Brasil, todos os cargos públicos são por via de concurso público. Não podemos modificar isso, senão via PEC. Então, tem 12 deputados na mira da PF só porque estão aqui na rede social falando o que a população precisa saber? Sim, talvez estejam sendo investigados, mas estão me investigando por isso aqui. E vou te falar a verdade, vou falar para vocês, eu tenho orgulho de ser investigado pelo STF, porque eu estou aqui falando a verdade, bem como a Carla Zambelli, Carlos Jordi, Luiz Lima, né, Cabo Júnior Amaral, e Alê Silva, Aline Sleutz, né? Todos nós, o doutor Luiz Ovando, Hélio Bolsonaro, todos nós aí da ala, Márcio Labre, né? Todos nós da ala Bolsonaro, se eu esqueci, Bia Kici, alguém mais que eu esqueci o nome, me perdoem, por favor. Nós temos sim essa missão junto com o presidente, e a gente vai defender até o limite, até nós podermos demonstrar, por mais de uma vez, como o presidente vem fazendo, que isso aí que acontece é o aparelhamento de Estado. Aí as pessoas vêm para mim e falam, Daniel, o PT é passado, esquece o PT já era. Não, engano seu. O PT nunca esteve tão presente quanto agora. Sabe por quê? Porque eles perderam um rosto representativo, perderam o corpo ministerial, perderam o presidente, perderam vários deputados, perderam várias ramificações de poder. Contudo, os seus tentáculos estão lá, firmes e fortes, aparelhando todo o sistema público, seja no judiciário, vide as nomeações, né, que todos os ministros, os 11 do STF, apenas 2, que é o Fux e a Rosa Weber, são os únicos 2 que são magistrados
de carreira, que passaram por concursos de provas e títulos que realmente foram magistrados. O restante são advogados que foram puxados pela absurdidade do 5º Constitucional, né, que está ali na Constituição, nítida e claramente, que vai reservar 20% das cadeiras do Judiciário para advogados que, por merecimento, cheguem lá. Ou seja, você não precisa, de maneira alguma, estudar para a prova, basta ter o QI, né, que é o quem indica, para poder ser magistrado. Ou seja, um absurdo. Eu sou totalmente contrário ao 5º Constitucional. Então eu queria deixar essas coisas claras para vocês, para que vocês entendam. Então, fechando aqui a síntese, não, o Moro não foi herói nacional e não é, tá certo? Porque ele sentou em uma cadeira e ele, escravo da lei, juiz, toda a materialidade que lhe fosse apresentada, junto com o inquérito da Polícia Federal, MP e os advogados de defesa e tudo mais, ele deveria fazer ali, naquele limiar, a acusação pela promotoria, a defesa pelos advogados de defesa, certo? E o Moro ali para poder ser o inquisidor daquela situação, ou seja, ele julgaria a situação. E não ia ser diferente, ele julgou da maneira com que a lei lhe exige, lhe obriga. Ele não pode ser ali juiz naturalista. Ele não pode chegar ali e falar assim, sou juiz naturalista, vamos ver aqui se essa pena aqui, essa sentença depende da situação, da ocasião. Não, ali ele deveria ter sido sim, como foi, positivista, na base da letra de lei, ipsis literis, da maneira como está escrito. Então ele deveria sim fazer isso. Então foi o que aconteceu. O ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, não é herói nacional, decepcionou muito a quem de fato é patriota. As pessoas ainda não perceberam, mas eu entendo também, não estou aqui para culpar as pessoas que não entendem. Por quê? Porque a informação que é passada pela grande mídia, ela não chega de maneira muito densa, ela chega pelo contrário, muito fragmentada e descontextualizada. Quando você vai olhar, você fala assim, puxa, será que isso é verdade? Aí liga outro canal, falam a mesma coisa. Liga o rádio, falam a mesma coisa. Tá certo? Então você não tem tempo de ter criticidade, você não pensa mais, você simplesmente absorve aquilo como verdade, porque está sendo bombardeado diuturnamente pelas mesmas frases, pelas mesmas palavras, pelas mesmas pessoas, entre aspas, sérias, que fazem parte da grande mídia. Tá certo? Então você pega aí, eu sempre gosto de citar o Dr. Paul Joseph Goebbels, o marqueteiro nazista, não por ser uma celebridade genial, nada disso, mas simplesmente por ter utilizado essa técnica de convencimento social. E acho que o 7º item lá de sua lista de convencimento, ele dizia exatamente isso, para que você bombardeasse, né, toda a mídia oficial, que bombardeasse a sociedade até que eles não tenham tempo de pensar, para que eles acreditem naquela verdade plantada. E basicamente o que vem acontecendo, a grande mídia é inimiga do Brasil. Tá certo? Aí nós temos isso aqui, as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, diga-se de passagem, totalmente esquerdizadas, né? Sempre sou bloqueado, o algoritmo limita muito o meu alcance, mas nós viemos aqui tentar, né, e tentamos diariamente alcançar cada vez mais um público mais denso, maior, mais robusto, para que possam publicar, replicar as informações para que vocês não tomem como verdade o que eu estou dizendo, para que vocês passem a ser questionadores. Eu não estou aqui para ter seguidor, eu estou aqui para ter pessoas questionadoras ao meu lado. Assim como o presidente, ele quer pessoas que se questionem e entendam o que está acontecendo. Não permitam de maneira nenhuma que a primeira notícia que invada a sua casa seja tornada verdade. Seja crítico. Olhe as notícias, acompanhe o desdobramento, veja as conexões, veja se faz sentido quando alguma coisa como essa acontece. O ministro Sérgio Moro já estava para ser exonerado, que não foi exonerado, ele pediu demissão, mas ele já estava para ser retirado há meses. Ficava chantageando, não, assim eu vou sair, assim eu vou sair. E os outros ministros tentando fazer ponte para conectar o presidente a ele. Olha, vamos tentar melhorar aqui, melhorar lá. O presidente, como ele disse que interviu na Polícia Federal, olha só, ele interviu tanto que até hoje ele não sabe quem tentou matar ele. Quem pagou Adélio? Aquele integrante do PSOL. Tá certo? Diga-se de passagem, é um partido fundado pelo terrorista Achille Lolo. Terrorista. Um partido que defende o aborto, a legalização das drogas, a diminuição de penas. Não defende, de maneira alguma, a maioridade penal. Eles não querem a diminuição. Eles lutam pelo sursis processual, para que as pessoas tenham liberdade mais rapidamente, mesmo que cometam crimes. Eles defendem isso. Então é esse partido aí que aplaude hoje. Antes ficava convocando o ex-ministro Sérgio Moro nas comissões, chamando de miliciano. Aí de repente o pessoal vai lá e aplaude Moro, falando que prestou um bom serviço junto com o PT e PCdoB. Tem alguma coisa de muito errado aí, pode ter certeza. Tá certo? Então tudo que vem da esquerda,
quando a esquerda aplaude alguém que está saindo de um governo conservador como o do Bolsonaro, então você já sabe que tem alguma coisa muito errada. Iniciei essa live aqui para um bate-papo, tá certo? Para que vocês acompanhem o meu pensamento, não o tomem como verdade, mas eu estou passando para vocês o que é verdade. O Valeixo, né, o diretor 01 da PF, pelo ministro Sérgio Moro, já queria sair. O presidente, então, ele solicitou a saída, o presidente, a pedidos, exonerou. O ex-ministro Sérgio Moro não aceitou, fez ali a sua pirraça. O presidente, então, indica o Alexandre Ramagem, que era da ABIN, de confiança do governo, não é do presidente, não é para intervir, é uma pessoa que vai sim continuar o combate à corrupção, que o Sérgio Moro não vinha fazendo, pelo contrário, se malcomunou com a deputada Ondeira de São Paulo, né, de uma cretinice sem tamanho, Joyce Hasselmann, bem como o Rodrigo Maia, bem como o João Dória, o moleque de São Paulo, né, o governadorzinho sofisticação, o governadorzinho securte, aquele governadorzinho cara de boneca, sabe? Que usa todo o eufemismo na hora de um debate, achando que agrada alguém com aquelas palavras amortecidas, cheia de amor, usando de uma dialética hegeliana para poder convencer. Um absurdo. Não, vocês não vão vencer o Brasil. O presidente Bolsonaro é nosso líder, ele vai sim avançar e vai desmascarar um a um. Então, se vocês não gostam, quem não gosta, tá certo? Quem não gosta aqui, vai lá para o campo do PT, vai lá no Haddad, vota nele, no Lula, na Dilma, vota no Freixo aí no Rio, meu estado. Claro que não vai acontecer. Marcelo Freixo disseram aí, são rumores, quem sabe os boatos sejam reais, mas vamos deixar as circunstâncias falarem por si só, né? Quem sabe sejam reais esses boatos, que o Marcelo Freixo está com um pouquinho de medo aí, né? Depois da mudança do diretor da PF. Aí, Marcelo, será que ele vai chegar a quem pediu para matar o presidente Bolsonaro? Será que ele vai chegar lá no teu pupilo? Hein? O Adélio Bispo? Vamos lá ver? Vamos ver como é que vai acabar? Joyce Hasselmann, não foi você que escreveu a biografia do Sérgio Moro? Então, devia ser o primeiro capítulo, né? A gente está aguardando o segundo, ver se capricha, para ver se melhora a biografia. Biografia não é nada, moral é tudo. Então, se você tem uma biografia e não tem moral, não adianta de porcaria nenhuma. Biografia eu posso pegar a minha aqui, escrever e fazer uma biografia top. Qualquer pessoa que lê vai falar, nossa, que legal, que biografia, meu Deus, que homem, que pessoa é essa? Muito fácil você convencer alguém por livros e palavras. Eu quero ver botar a cara para apanhar e para bater e ter coragem de enfrentar um sistema igual o Bolsonaro está fazendo, ou como muitos de nós estamos fazendo. Vamos fazer isso? Eu quero ver quem vai fazer. É isso que eu queria passar para vocês. Dizer que aqui teve uma carreata em Brasília, foi bem bacana. Eu estou aqui em Brasília, eu estaria no Rio, no meu estado, essa semana com tudo, com esses acontecimentos. Eu, como vice-líder de governo, eu permaneci aqui em Brasília para poder ajudar da maneira que eu pudesse, tá? Me colocar à disposição aqui do presidente do governo para a gente poder conseguir articular o que desse para articular, tá certo? Então, fala-se aí então hoje do Jorge Oliveira para a MJ, né, para o Ministério da Justiça, e também se fala no Alexandre Ramagem, para que ele possa ser o 01 da Polícia Federal. E agora a gente vai ver se caminha. Se não caminhar, o presidente vai trocar de novo. E quem reclama está trocando de ministro. A Dilma, salvo engano, trocou 86 vezes de ministro em seu governo e ninguém falava nada, ninguém nem sabia. Tá certo? Então, o que eu passo para quem acompanha o presidente é patriota de verdade, não estou falando de Nutella não, estou falando de verdade. Acompanha o presidente, pode ter certeza, o trabalho dele vai ser o mais correto que o Brasil pode ter. O presidente não está aqui para brincar e ele tem feito muitas coisas pelo Brasil, mesmo ainda sendo tolhido por parte do Congresso. Tá certo? Que é um dos 3 poderes que deveria estar ali, equalizado com o Executivo para o Brasil avançar. Eles querem atender o próprio umbigo, querem olhar, pô, isso aqui me atende, não me atende, então não vou fazer. Sentam em cima das MPs do presidente, que infelizmente perdem o objeto em 120 dias, né? Aí eu tenho pego muitas dessas MPs, muitas delas mesmo, as mais importantes, digamos assim, todas são importantes, só que as que teriam mais proeminência, eu tenho pego essas MPs e transformado em PL, para que eles não saiam da pauta. Contudo, quando é MP, você tem que votar em 120 dias. Ou seja, se vota nos 120 dias, não precisa esperar um prazo de 10 dias, você pode votar assim que chega, ou até 120 dias para votar. Se for votado, então passou rapidamente, seria melhor. Só que quando não é, você transforma em PL. E o PL demora muito, tem que passar comissões, ser aprovado, ser pautado, pedir para ser pautado. Então tem muita coisa aí para a gente fazer pelo Brasil. Então, dificilmente um PL ele atravessa, ele é aprovado na mesma legislatura, ele atravessa legislaturas,
tá certo? Para vocês entenderem um pouco do processo legislativo do arroz com feijão, quando eu crio um PL, ele tem que ir lá ser protocolizado, vai então às comissões, é discutido, é aprovado nas comissões, então vai a plenário para ser pautado. Ele pode ou não ser pautado caso passe nas comissões. Se não passar e ficar lá e não for pautado e acabar a legislatura e o deputado que o fez, o autor, não for reeleito, esse projeto ele é arquivado e não pode mais ser desarquivado pelo deputado eleito. O deputado eleito tem que fazer um projeto nos moldes para que ele seja lá na frente apensado aquele projeto. Ele pode ser mais completo ou menos completo e o projeto mais completo vai ser o carro-chefe. Então, fatalmente, demora-se a criar uma lei federal. Então, precisa ser muito contundente no ataque e tem que ser uma lei muito robusta e muito útil para a gente poder aprovar. Então, é mais ou menos isso aí. Queria passar aí para vocês isso. Esse é o nosso trabalho. Desculpem aí, estou de camiseta, que eu estou em casa já, então fiz uma live mais à vontade, tá certo? Só para poder passar para vocês algumas informações. Então, se quiserem perguntar alguma coisa... Vamos lá, será que o Moro terá coragem de aceitar? Karina e Roger Souza, aceitar o quê? Alan Bernardes, parabéns, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho e apoio. Luizão, caminhoneiros, festa em Brasília, com certeza vocês têm uma força muito, imensurável a força de vocês, e vocês têm muito trabalho aí pelo Brasil, e a gente tem muito que melhorar para vocês também. Ah, outra coisa, tem alguém perguntando aqui, ó, voltando aqui, Júnior Chagas, essa questão de impedimento do presidente vai acontecer, será, deputado? Então estão ventilando aí que talvez vote-se na madrugada o impeachment do Bolsonaro. Eu acredito que eles não teriam essa coragem, né? Eles são cretinos, nada me surpreende neles, mas eles não teriam essa coragem toda de peitar o povo, né? Até porque eles estão lá, assim como eu, por conta do poder soberano do povo. Então, o político que deve, ele teme ao povo. Eu não devo nada, então... Saio às ruas tranquilamente, eu não tenho medo, desculpem, eu arrotei um pouquinho, tô empazinado. Esse negócio de ficar em casa dá muita fome, eu tô comendo demais. E só besteira. Bom, então sobre o impeachment do Bolsonaro, é evidente que a esquerda tentaria, junto com o Centrão ali, agora vamos protocolizar, pedido de impeachment, vamos fazer irresponsabilidade, o STF querendo intervir na atribuição do presidente, não vai mudar a diretor da PF. O presidente pode fazer, é constitucional, é dele. É dever institucional, é livre. Ou seja, ele está lá livre nomeação e exoneração. Pronto, não tem que se discutir. Tá certo? Agora, sobre o impedimento do presidente, claro, nós sabemos que muitas pessoas podem tentar, assim, muitos deputados, muitos partidos, né, que querem de novo aquele esquema do toma lá da cá. Então, a gente vai lutar ao máximo para isso nunca acontecer. E claro, o povo eu acredito que nunca deixaria. Tá certo? Queria deixar aí. Obrigado aí para quem tá aí mandando um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho e reconhecimento sempre. No que vocês precisarem, a gente está aí à disposição. Tá bom? No mais, fala aí para vocês, sigam lá os perfis conservadores, né? Tem lá o Terça Livre do meu amigo Alan dos Santos, tem o perfil de vários deputados bolsonaristas aí da ala do presidente. Então estamos aqui totalmente à disposição de vocês. Tá certo? Forte abraço aí. No mais, contem conosco aí, o Gabinete 403, Anexo 4 em Brasília. E no Rio de Janeiro, meu gabinete avançado é na rua Professor Stroeller, número 428, bloco 1, sala 103. Tá certo? Fiquem à vontade, mandem demandas aí para o e-mail que está aí no site da Câmara. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Sempre dentro da legalidade. E claro, os comunistas que sempre falam aí que quando me virem na rua vão me bater, vão me quebrar, vão me matar. Tamo aí, né? Abraço.